Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer mais um vídeo falando de Witcher e nesse vídeo eu vou falar a história da Urubi. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Trabalhar com internet tem que ter dom. Então a história começa com a Urubi nascendo em uma família de guerreiros de Basiliade, com um pai rigoroso e uma mãe aparentemente gentil. Ela adorava muito o pai e não o abandonou quando chegou a hora de seus estudos. A pequena Urubi disse para os guerreiros que estavam levando ela que ela não queria ir com eles, que eles são muito feios. Então o pai da Urubi disse que ele estava envergonhando ela. Você nasceu para ser uma guerreira, disse ele. Então ela se afastou do pai quando ele ameaçou que estava envergonhando ela. Foi para o jardim dos dois sóis a contragosto. Então ela encontrou a Luba e esse encontro a transformou. Então, com o passar do seu treinamento com a Luba, que era uma sábia de Kandrakar, ela se tornou a melhor aluna de Luba. Então, nos estágios finais do seu treinamento, a sua missão era derrotar o Mensageiro Dourado. Então, nesse estágio do treinamento dela, ele assumiu a forma dela, e a Urubi teve que brandir sua espada contra ela mesma. A Luba a instruiu a usar um anel especial que só poderia ser usado quando ela concluísse seu treinamento. A Urubi conhece as guardiãs quando ela é chamada para substituir a Tarani. A Tarani estava cansada de ser uma guardiã. Acabou pra mim! Chega! E ela deixou a equipe temporariamente. Ela expressou antipatia pelo oráculo. Ela disse que estava exausta de trabalhar para ele. Eu não aguento mais ser humilhada nessa merda desse lugar! Acabou! Chega! Chega! Apesar dela entrar para a equipe, ela não ganha os poderes da Tarani, os poderes de fogo. Ela continua sendo uma guerreira e de vez em quando ela solta essas rajadas que a gente vê nessa cena da cor roxa. Então tem alguns fãs que não consideram ela uma guardiã, porque ela não tem as roupas de guardiã, nem as asas. Só que ela ganhou uma Aura Mary lá em Kandrakar. O oráculo deu essa Aura Mary da cor roxa, que é a mesma cor dos poderes dela. Então fica aí a pergunta se ela realmente é uma guardiã ou não. Então no começo a Urubi era um fardo para as outras guardiãs, porque ela era muito cheia de si e ela não queria obedecer à liderança da Will. Então o oráculo deu uma missão para Urubi. Ela deveria ir para Heatherfield para fingir ser a sombrinha da Sra. Rudolph, a professora de matemática. Ela ia fingir ser uma estudante universitária, e assim ela ia entender a vida das guardiãs. A Urubi então ganha o nome de Rebecca. Ela vai fingir que é a sobrinha da Sra. Rudolph. E ela vai viver na casa que estava desocupada da Sra. Rudolph em Heatherfield, com o nome de Rebecca Rudolph. A Urubi pede para Will um emprego. Então a Will recomenda que ela trabalhe na loja de animais do avô do Matt, o Sr. Olson. Então quando a Tarani volta para as guardiãs, a Urubi tinha a opção de voltar para Basiliade, que é sua terra natal. Só que ela escolhe ficar em Heatherfield. Isso tudo aconteceu no terceiro arco dos quadrinhos. A Urubi ela continuou aparecendo nos próximos arcos, só que ela não era uma integrante da equipe, ela só ajudava. Ela era mais uma sidekick, uma ajudante. Enquanto ela estava em Heatherfield, ela quase colocou fogo na casa da Sra. Rudolph, tentando cozinhar. Então aparece um bombeiro voluntário. O nome dele é Joshua. Ele fala que frequenta a Universidade de Heatherfield como estudante de jornalismo. Ele atendia aos chamados sempre que a Urubi tinha algum desastre na cozinha. Então, esse Joshua, desde a primeira vez que ele aparece, ele começa a dar mole para a Urubi. Já o vizinho da Urubi, ou melhor, da Rebecca, é o Raymond, ou o Ray. Ele parece ter tendências de perseguidor, porque ele costumava espionar a Urubi enquanto ela escolhia suas roupas, ou fazia os afazeres da casa. Então ele revela que ele é um músico e ele era o vizinho da Sra. Rudolph, e ele fala que ele era amigo da Sra. Rudolph, apesar de não ter nenhuma prova de que ele era amigo da Sra. Rudolph. Então, mais uma vez, esse Ray, ele dá mole pra Urubi também.
Então, no quinto arco é quando a Aurubi conhece o Cedric. Então, devido à sua solidão, a Aurubi se sentiu atraída por Cedric. E também porque os dois eram de outro mundo, e não de Heatherfield. A Aurubi assustou o Cedric pela sua habilidade de entrar e sair sorrateiramente, como um felino. Mas acabou conquistando a amizade dele. Então, na saga dos Livros dos Elementos, o Cedric vivia na livraria de Heatherfield, e a Aurubi ia até a livraria. Ela lia livros e jogava xadrez com o Cedric, enquanto ela estava entediada. Então, quando o Livro dos Elementos solicitou ao Will o coração de Kandakar, as Guardiãs foram absorvidas para dentro do livro, e junto com elas, o Cedric e a Aurubi. O Cedric tenta negociar ao Will o coração, né? Mas a Aurubi impede a Will de entregar o coração. Então, Jonathan Lodimor lança uma rajada de energia mortal na Aurubi. Mas o Cedric se joga na frente dela. Então ele protege a Aurubi e ele é atingido pelo raio. Então Cedric fala que quem morre dentro do livro se transforma em tinta. E ele se recusa a ser curado pelo poder das Guardiãs. Então o Cedric fica dentro do livro e ele vai de arrasto. Então ele se transforma em tinta. Eu não vou conseguir falar, eu vou começar a chorar. Então Cedric fala para Aurubi que ela era tudo o que ele precisava. A Aurubi sempre foi um raio de sol de Basilia. E ele disse que ele pôde se aquecer um pouco com a sua luz. Vai ser um vexame! Vexame! Já tô chorando. A Aurubi então sofreu em silêncio. O oráculo ficou com pena dela e permitiu que ela ficasse com o Livro dos Elementos. A Aurubi lamentou a morte do Cedric, então ela vê um reflexo do Cedric nas fontes de água, que provavelmente era só a mente dela que via o Cedric. Então ela se despede dele e ela vai embora. Então essa é a última vez que a Aurubi aparece nos quadrinhos e os Guardiãs nunca mais tiveram notícias dela. Ela nunca mais foi mencionada. A Aurubi ganhou uma edição especial só dela, diferente de outros personagens que nunca tiveram. Ela teve essa edição especial. E também nessa cena em que o Ray e o Joshua se encontram, os dois que davam mole pra ela, o Ray fala: não seja modesta, você tem talento. E daí o pensamento do Joshua é: que chaveco furado. Eu achei bem engraçada essa cena. Então, infelizmente, a Aurubi é mais uma personagem que apareceu e depois sumiu. Merecia aparecer bem mais, né? Infelizmente ela não apareceu na animação. A terceira temporada era a temporada que ela ia aparecer. Eu fico imaginando qual dubladora seria a dubladora dela. A Aurubi também fica aquele questionamento se ela apareceu nos quadrinhos só porque as Winx eram 6 integrantes. Com a chegada dela, as Witch também são 6 integrantes. Então fica esse questionamento se ela apareceu nos quadrinhos só pra fazer essa indireta para as Winx. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Trabalhar com internet tem que ter dom. Não esqueça de comentar volta Witch aqui embaixo, só para o vídeo não flopar. E não esqueça de hypar o vídeo para fortalecer o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!